Olá, eu sou Milena Mendes, sou consultora de imagem e estilo e este é mais um vídeo de moda com essência. E hoje nós vamos falar sobre a moda barroca e a mulher como um espetáculo. Pois é, vocês já perceberam que quando a gente fala sobre moda, nunca é só sobre roupa? Pois é, quando nós olhamos para a história da moda, nós percebemos que a roupa sempre foi uma forma de poder. E talvez nenhum outro período tenha deixado isso tão explícito como o barroco. Porque neste período a mulher não precisava apenas estar bonita, ela precisava impactar. Ela precisava ocupar espaço, parecer sofisticada, importante, intocável. E o mais interessante disso tudo é perceber que algumas dessas lógicas continuam existindo até hoje. A obsessão pela imagem, o corpo moldado, a estética como status, a presença visual. Então hoje eu quero te levar para dentro da moda barroco, mas não para falar apenas sobre vestidos bonitos. Nós vamos fazer um paralelo entre a moda barroca e os tempos atuais. Porque eu quero que vocês entendam o que aquelas roupas comunicavam. E quando você começa a entender a lógica por trás daquelas roupas, você começa a perceber a moda de uma outra maneira. E para entender o barroco, primeiro nós precisamos compreender o contexto. O barroco ele nasce depois da Reforma Protestante, que teve início em 1517, quando Lutero começou a criticar a Igreja Católica. E isso causou uma ruptura gigantesca na Europa. E aí a Igreja Católica responde através da Contra-Reforma. Só que ao invés de responder apenas com discursos, a Igreja Católica usa também da arte. Então a arte barroca nasce extremamente emocional, dramática e intensa. Nada na arte barroca é discreto. E o objetivo era impressionar, era causar impacto emocional, era fazer com que as pessoas sentissem grandiosidade. E isso aparece na arquitetura, na pintura, na música e é claro que na moda também. Inclusive o próprio nome barroco vem de um significado de irregularidade, de algo excessivo, ornamentado, completamente distante daquela perfeição equilibrada do Renascimento. Então vamos entender um pouquinho como tudo isso era posto em prática, né? O que o barroco amava. Ele amava o contraste, tensão entre o espírito e a matéria, o céu e a terra, razão e emoção. O barroco ama o exagero, o barroco ama o movimento. Neste período usou-se de técnicas visuais para capturar a instabilidade. Na descida da cruz, por exemplo, o movimento de cada personagem gera essa sensação de urgência, de emoção intensa. O barroco ama a dramaticidade e neste quadro, a incredulidade de São Tomé, que para mim é um dos quadros mais tocantes e impressionantes, que me incomoda profundamente, né? Então ele me causa um certo incômodo, porque São Tomé coloca o dedo na ferida de Cristo fisicamente, emocionalmente, sabe? Existe uma tensão emocional que me faz sentir essa cena de forma muito profunda, quase que teatral, sabe? O barroco ama a emoção. E nem preciso dizer que o barroco ama a ornamentação. Porque no barroco as pessoas tinham horror ao vazio. Eu tenho tanto poder que eu posso me dar ao luxo do excesso, né? Aquele medo do vazio. Bom, e a moda barroca, ela nasce principalmente no absolutismo, principalmente no reinado de Luís XIV na França. E isso é muito importante, porque na corte a imagem não era meramente vaidade, ela tinha um cunho de poder político, porque a roupa mostrava a sua riqueza, a sua posição social, o seu status, o seu prestígio, a sua proximidade com o poder. Então, quanto mais elaborado o visual, maior a sua proximidade com o poder. Por isso que o excesso começa a dominar tudo, né? Todo mundo queria demonstrar o quão próximo ao poder estava. Então nós vamos ver rendas, brocados, fitas, laços, bordados, tecidos pesados e volume, muito volume. Aqui não existia o minimalismo, né? A moda barroca ela queria ser vista. E eu acho tão interessante o quanto isso conversa
com algumas estéticas contemporâneas? Porque hoje nós também vivemos a era de uma moda extremamente imagética, né? Os looks, eles são feitos para serem fotografados, para serem colocados nas redes sociais, para serem usados em uma campanha. A roupa, ela precisa performar muito bem. A gente quase que descarta a funcionalidade, o uso real daquelas roupas. As roupas são só um adereço para mostrar quem sou, quem quero ser, o poder que eu tenho, o que eu posso ou não posso fazer. As pessoas, elas querem presença visual, elas querem causar impacto, querem construir uma identidade forte nas redes sociais. E isso tem muito da lógica barroca, mostrar o quanto tem de poder através das suas vestimentas. Você provavelmente já deve ter visto esse tipo de conteúdo por aí. Vista-se como rica, use tal roupa para parecer rica. Será que isso não tem uma certa ligação com a era barroca? Diante disso aqui que eu expliquei para vocês? E para que possamos aprofundar ainda mais neste contexto, eu vou trazer algumas características destas vestimentas da era barroca para que vocês possam entender como de fato tudo isso funcionava, para que não fique algo tão subjetivo. Quero trazer para vocês como tudo isso que eu expliquei até agora funcionava na prática. Na década de 1650, o corpo feminino começa a ser extremamente estruturado. Os corpetes eram rígidos, apertados e alongados na frente, formando uma ponta. E isso criava uma silhueta muito artificial, muito controlada. As mangas, elas eram mais amplas e deixavam aparecer as mangas das roupas de baixo, com rendas, bordados. E as saias eram amplas, com muitas pregas para criar volume. As pregas vinham aqui na cintura para criar volume, mas ainda não eram aquelas estruturas gigantescas que a gente ainda vai ver. Só que aqui uma coisa começa a acontecer. A moda começa a moldar o corpo feminino de uma forma cada vez mais intensa. E isso é muito simbólico, porque o barroco trabalha o tempo todo com a ideia do controle. A mulher, ela precisava parecer sofisticada, refinada, elegante, mas também disciplinada. Então, o corpo natural, ele começa a desaparecer. O corpo, ele começa a ser formado pela estrutura da roupa. Os corpos parecem todos iguais por baixo daquelas roupas. Padronização. Já na década de 1660, o exagero aumenta ainda mais. E os espartilhos começam a ganhar muita força. E eles não eram apenas acessórios estéticos, eles literalmente moldavam os corpos. E muitos eram feitos com barbatanas de baleia. A ideia era criar um tronco rígido, estruturado. E os tecidos ficam ainda mais pesados e ornamentados, com mais textura e informação visual. Os brocados de seda viram símbolo de luxo e tudo começa a ficar dramático visualmente. A roupa barroca não queria parecer leve, ela queria parecer cara. Na verdade, ela tinha que parecer cara. E a feminilidade barroca, ela não era natural, ela era construída. E ainda nessa década, os sapatos femininos começaram a se diferenciar dos sapatos masculinos, porque a moda barroca, ela intensificou a distinção entre os papéis de gênero. A roupa começou a comunicar o que era considerado masculino e o que era considerado feminino. O homem precisava transmitir poder político, status e autoridade. Já a mulher, delicadeza, sedução, refinamento e fragilidade social. E os sapatos, com certeza, acompanharam essa divisão simbólica. E as decorações em prata e dourado eram tão comuns que era possível vê-las inclusive nos sapatos. Agora, uma curiosidade. Vocês sabiam que o salto alto foi primeiro relacionado ao homem aristocrático? Pois é, na corte francesa os homens usavam sapatos com saltos vermelhos. Os famosos sapatos de salto vermelho de Luís XIV eram praticamente um símbolo político. Quanto mais impraticável e luxuoso o sapato, maior o sinal de que aquele homem não precisava trabalhar. É mole? E na década de 1670, a moda feminina começou a ganhar ainda mais volume e sofisticação, como se já não tivesse o bastante. Os tecidos brocados estavam extremamente em alta. Esses tecidos eram ricos, estampados e normalmente bordados com fios dourados ou prata.
sofisticadas, transmitindo luxo e, é claro, status social. E as mulheres passaram a prender a saia em uma anquinha, revelando a anágua que tinha por baixo. E isso criava um contraste visual muito interessante e ajudava a destacar os tecidos internos dos vestidos. E as saias eram longas, com caudas, presas de maneira para mostrar ainda mais movimento e ornamentação, como se já não fosse bastante. E os adornos ficaram ainda mais elaborados. Rendas, laços de fitas vermelhas, bordados metálicos e pregas decorativas. E outro detalhe muito importante dessa época é que no reinado de Luís XIV foi criada a Companhia de Costureiros, porque até então só homens alfaiates poderiam construir e fazer roupas, tanto masculinas quanto femininas. Porém, as mulheres começaram a se sentir... Não é que elas começaram a se sentir, né? Elas já se sentiam desconfortáveis com essa situação dos homens construindo roupa para elas, né? Então elas se sentiam desconfortáveis em certas medições, em certas ocasiões. Então, finalmente, Luís XIV liberou, né, a criação dessa companhia, e então mulheres passariam a construir algumas peças de roupas para mulheres. Elas não poderiam confeccionar roupas para homens, apenas para mulheres e crianças até os 8 anos. Então, na década de 1680, os vestidos começaram a mudar um pouco a estrutura. Os espartilhos começaram a cobrir um pouco mais os ombros e as mangas ficaram na altura dos cotovelos, deixando os punhos, né, franzidos das camisas aparentes. E as roupas se tornaram ainda mais pesadas e mais escuras, trazendo uma aparência assim mais imponente, sabe? Mas a grande transformação dessa década foi a ascensão da mântua. A mântua era um novo modelo de vestido em que as laterais dos vestidos eram puxadas para trás, formando uma espécie de cascata na parte posterior do vestido. E isso valorizava ainda mais a riqueza dos tecidos e das decorações, deixava com uma aparência ainda mais luxuosa. Na década de 1690, a mântua se tornou a peça principal do vestuário feminino. Ela passou a cobrir totalmente os ombros, ficando quase que na forma de uma jaqueta. E na frente do vestido tinha uma peça chamada estômago, que era sempre muito ornamentada, com laços, rendas e joias. E os vestidos ficaram ainda mais escuros e os tecidos brocados eram os mais desejados de todos. E surgiu também o famoso penteado fontange. Ele era um enorme adorno usado na cabeça, gigante, com rendas, babados, ornamentos de todo tipo, preso por uma estrutura de arame enorme. Esses penteados eram enormes, chamativos e ajudavam a criar uma imagem mais verticalizada. E é aqui que a gente percebe uma coisa muito interessante. O barroco nunca desapareceu completamente. Porque no barroco, a roupa não servia apenas para vestir. Ela servia para construir presença, comunicar poder, status, prestígio e impacto visual. Na corte de Luís XIV, quem mais se destacava visualmente ocupava um lugar de destaque social. A aparência, de certa forma, tinha um papel de influência. E talvez a grande diferença entre o barroco e hoje seja apenas o palco. Essa é a única diferença. Porque antes o palco era a corte francesa e hoje são as redes sociais. A gente ainda vive uma sociedade extremamente magética, tal como era no barroco. Uma cultura onde a aparência comunica valor, sucesso, pertencimento e identidade. E aos montes, pessoas tentando provar o seu valor através da imagem. E o quanto poder tem através das redes sociais. E você com certeza já viu esse tipo de conteúdo. Como se vestir para parecer rica, não é verdade? E nós também observamos muito nas redes sociais pessoas a todo tempo tentando provar o seu valor, o valor da sua empresa, o valor do seu serviço, através da imagem. Todo mundo quer parecer bem-sucedido, que alcançou, né, o tão sonhado status, que a pessoa está no topo do topo. E tudo isso é mostrado através da sua imagem, da imagem da sua empresa, dos vídeos, das fotos que são colocadas nas redes sociais. Outro ponto em comum entre o barroco e o tempo atual é o quanto o corpo feminino é moldado. Antes, pelos espartilhos. Hoje, pelos inúmeros procedimentos estéticos.
E o excesso também está presente nos tempos atuais. No Barroco, ele era demonstrado através das ornamentações, dos tecidos, dos bordados, das rendas, dos volumes, porque o excesso era uma forma de demonstrar poder social, riqueza, status e posição social. Mas hoje, o excesso se apresenta de outra maneira. Ele aparece no consumo acelerado, nas tendências passageiras, na necessidade constante de novidade e na pressão de construir uma imagem visualmente interessante o tempo inteiro. A moda contemporânea também vive no excesso, mas agora é um excesso de estímulo, de informação, de consumo e de exposição. Não basta apenas vestir uma roupa, ela precisa performar um estilo de vida. Ter uma imagem constantemente atualizada é essencial. E talvez essa seja a maior semelhança entre o Barroco e os tempos atuais. A estética ultrapassa a questão do gosto pessoal. Ela passa a funcionar como uma questão de reconhecimento social. Porque, na verdade, a moda ela nunca fala só sobre roupa. Ela revela aquilo que uma sociedade admira e deseja. Então, se você gostou deste vídeo, comenta aqui embaixo qual o próximo período vocês querem que eu faça essa análise profunda e detalhada, fazendo sempre um comparativo com os tempos atuais. Se você gosta de olhar a moda para além das tendências voláteis, me siga, curta esse vídeo. Um beijo e até o próximo!